As Sereinhas da equipe sub-20 do Santos estrearam com uma sonora goleada por 6-0 no Campeonato Paulista contra a equipe do Esporte Clube São Bernardo. Então nós vamos fazer aqui um pós-jogo das Sereinhas e também um pré-jogo das Sereias, que jogam nesta quinta-feira. Aliás, se você quiser, né, se o Santos ganhar do Cruzeiro e tal, você já pode comemorar atravessando o canal indo até Eurico Mursa. Às 9 da noite começa Santos e Pinda. Dá para você assistir um jogo no estádio, outro no outro. Olha que programa legal, né? Se o tempo estiver bom, se você estiver animado, ou de toda forma, independentemente do que aconteça em Santos e Cruzeiro, quiser ver um outro jogo de futebol e prestigiar as Sereias da Vila, você pode até Eurico Mursa, que estarão lá jogando as Sereias contra a Pinda nesta quinta-feira. Então este é um vídeo pré e pós-jogo, tá certo? Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo exclusivo de Sicoob Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Sicoob Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Sicoob Santa. Aproveito neste começo de vídeo para pedir a você que está chegando agora no Canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, vamos começar falando das Sereinhas, né? O jogo foi na tarde de terça-feira, inclusive com transmissão pelo YouTube do Campeonato Paulista, o Futebol Paulista, né? E quando eu deixei lá, né, na minha estação de trabalho, uma aba aberta, quando eu pisquei, quando eu voltei, já estava 2-0, assim, foi muito rápido, muito fácil os gols que o Santos marcou, né? A Isa Viana fez 2 vezes, a Júlia Delprá, a Bárbara Kudzwol, a Curry e a Mari Feitosa completaram o placar 6-0, né, sem muito esforço. E o Santos teve outras chances de marcar, né? Foi suave na nave. O Santos conseguiu este resultado no grupo 3, que além da equipe do ABC, são grupos de 3 equipes. O Santos tem o Corinthians no grupo, né? Neste fim de semana, as meninas do Sub-20 vão estar de folga, né? E jogam no dia 20, uma quarta-feira, 3 da tarde, contra o Corinthians no CT Rei Pelé, jogo da terceira rodada. Portanto, as Sereinhas começaram, né? Meninas que estão sendo preparadas para logo fazerem parte da equipe principal, começaram com esta vitória. A técnica é a M. de Sales. O time entrou em campo e são jogadoras novas, a gente está se acostumando com elas, né? A goleira Michele Stildes, Bárbara Kudzwol, Tolesani, Emily e Luana Napoli. Depois entrou a Mirelle Torres, Luísa Maria, depois a Mari Feitosa, Marcolongo, depois a Gabi Levesque, ou Gabi Levesque, né? Como preferir. A Ana Giusti, depois a Raíssa Calheiros, a Curi, a Júlia Delprá, depois a Kathleen e a Isa Viana, depois a Ana Luísa. Portanto, meninas aí da categoria sub-20 que estão, repito, sendo preparadas para integrar logo a equipe principal. A gente sabe que o Corinthians hoje é uma referência no futebol feminino. Vamos ver se no sub-20, na base, as nossas meninas conseguem equilibrar um pouco mais este confronto, tá certo? Ainda no Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, a gente tem a última rodada da primeira fase, né, do Campeonato Paulista, da fase de classificação, com todos os jogos às 9 da noite. Né? Então, como eu já expliquei aqui para vocês mais de uma vez, o Corinthians ele é primeiro colocado já com 28 pontos, não tem como perder essa posição, porque o Santos, que é o segundo, só pode a 26, vai pegar o Esporte Clube São Bernardo. Tem um confronto aqui, Ferroviária e Palmeiras. A Ferroviária, que foi vice-campeã brasileira, que está em quinto lugar com 19 pontos. O Palmeiras, que é o quarto colocado com 21, a Ferroviária joga em casa. Ela joga para ganhar. Se ela ganhar,
ela chega à pontuação necessária para conseguir a classificação. E aí, 19, 20, 21, pode ir a 22 pontos, né? Se o São Paulo perder, ela fica em terceiro lugar e enfrentaria o Santos na semifinal. Só que o São Paulo tem o Realidade Jovem pela frente, que só tem 7 pontos. O jogo, mesmo sendo fora de casa, não acredito não que o São Paulo perca a chance de vencer e assegurar pelo menos o terceiro lugar. Então, o jogo que vale alguma coisa aqui é Palmeiras e Ferroviária, né? Uma das duas equipes, Palmeiras joga pelo empate, irá enfrentar provavelmente o Corinthians na semifinal. Mas, meus caros, é o seguinte, minhas caras, o Santos tem que fazer o papel dele contra a Pinda. Pinda só tem 5 pontos, está eliminado e tal. O Santos é muito mais time, né? Se empatar, vai a 24. Se o São Paulo ganhar, também vai a 24. Mas o São Paulo tem saldo de 20. O nosso saldo é só de 13, né? Então, o Santos empatando e o São Paulo ganhando, os dois classificam, mas aí inverte a vantagem, né, de decisão em casa para o São Paulo. Enfim, e se o Santos perder, ele ficar com 22, a Ferroviária pode ir a 22 também, e o saldo da Ferroviária também é melhor, né? O saldo da Ferroviária é 23. E gols marcados, então, nem se fala, são 33. O saldo do Palmeiras também é melhor, o número de gols marcados do Palmeiras também é melhor, o Santos pode cair para quarto, né? Tem essa história também. Se perder, mas não vai perder, né? Vamos combinar para o Pinda. O que pode atrapalhar é que, assim, até o momento que eu gravo este vídeo, é, ninguém sabe quem vai dirigir o time. Continua na mesma levada. A não ser que, se vocês souberem, me informem, por favor, porque eu não li nada a respeito, não recebi nenhum comunicado pelo WhatsApp, os grupos que são abastecidos pela assessoria de imprensa do Santos, não vi nenhuma notícia no site. Então, vamos ver quem é que vai sentar no banco lá para comandar a equipe, né? Depois de toda a confusão, toda a crise envolvendo a saída do Cleiton Lima, a história da multa a Cristiane, as Sereias, essa semana elas foram muito mais notícia pelos problemas fora de campo do que propriamente dito pelas boas notícias. Aliás, o Santos vai ter 2 desfalques nesse jogo. A Gi Fernandes e a Tainá Maranhão estão com a seleção brasileira sub-19, né, fazendo aí um período de treinos que vai até sábado, né? Então estas jogadoras vão desfalcar o Santos nesse jogo de cumprimento de tabela, mas que precisa ser vencido, claro, né? Até para que a equipe vá com um ritmo um pouquinho melhor, né? Para dar uma espantada nessa situação toda aí, né? Dar uma melhorada no ambiente antes das semifinais do Campeonato Paulista. Então, até a seleção vai ter um torneio aí entre 17 e 24 de setembro, Colômbia, Uruguai, tem outras seleções. Em Colônia, no Uruguai, perdão. Estou vendo aqui no Diário do Peixe. Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela também vão participar, né? Enfim, então é isso. Essas 2 jogadoras estarão fora, Gi Fernandes e Tainá Maranhão. E quem quer que seja que vá dirigir a equipe vai precisar escolher outras atletas para esta partida. Repito, quero ver qual vai ser o comportamento do time sem o Cleiton Lima, né? O comportamento da própria Cristiane, que é super profissional, mas deve ter ficado abalada com tudo que aconteceu recentemente. Enfim, vamos aguardar aí o que pode acontecer. Aliás, eu até vou depois recomendar para vocês aqui um podcast do Vinícius, que foi da assessoria de imprensa do Santos. Ele tem um podcast que eu me inscrevi no canal dele agora há pouco tempo, que chama Mundo V2. E eu cheguei a assistir praticamente metade. Tem a Bia Menezes também nesse podcast, tem o Júnior Caissara, eu assisti a entrevista dele no podcast do Vinícius, e tem uma entrevista com a Taizinha que é excelente a entrevista. Eu tenho que continuar vendo aqui, depois eu até compartilho com vocês o link na comunidade do canal, contando a história de vida dessa moça, né? Ela é Taizinha, pequenininha, tem cara de novinha, mas já tem 30 anos, né?
e tem uma história, né, de seleção brasileira, Juventus, uma história de vida muito bacana, muito legal. Para quem gosta de ouvir boas histórias, essa é uma entrevista que eu recomendo aqui. Vi boa parte dela e está bem interessante a entrevista da Taizinha. E o que me chamou a atenção foi a forma como ela se referia ao Cleiton Lima, né? Uma entrevista que foi para o ar, ela estava pré-gravada, foi para o ar nesta terça-feira e em momento algum você percebe, né? Inclusive ela falando do Cleiton Lima em tom de gratidão dele ter levado ela para o Santos e tal, enfim. Vamos ver então, né? Aliás, reforço, fica aqui a dica para você acompanhar a entrevista, depois eu compartilho o link e também para que a gente veja como é que vai se desenvolver. O jogo das sereias também tem transmissão no YouTube, tá? Eu sei que, claro, muita gente vai vir para o jogo do Santos que vem de São Paulo e tal, não vai ter como ficar até tão mais tarde assim, né? Até pode ficar, dependendo de se o cara tiver condução, dependendo de como for o horário dele no dia seguinte. Aí saiu 11 horas da noite daqui de Santos, enfim. E quem puder, por qualquer motivo, sendo aqui da cidade, dá para fazer essa jornada dupla, né? Vamos ver o comportamento do time. A parte técnica, eu não tenho dúvida de que o Santos vai conseguir passar por Pinda sem grandes problemas, mas é aquilo, né? O problema é depois, quando você tiver um confronto aí contra o São Paulo, ou contra a Ferroviário, contra o Palmeiras ou contra o Corinthians, né? O Santos não pode passar vergonha da vexame ser atropelado aí. As meninas não podem ser atropeladas numa reta importante do Campeonato Paulista, agora que acabou o Brasileiro. Todos os olhos vão se voltar para o estadual, que, aliás, tem os times que decidiram o Campeonato Brasileiro. É como se fosse um brasileiro 2.0. Né? Enfim, é isso. Então, espero que elas recuperem a parte anímica nesta partida contra o time de Pinda e depois respirem de uma forma mais tranquila, pensando no futuro, pensando na semifinal do Campeonato Paulista. Tá bom, meus caros e minhas caras? É isso. Falamos aqui das sereias da Vila e também das sereinhas da Vila neste vídeo do Canal 10, que eu repito, é um conteúdo exclusivo de Sicoob Unimais Metropolitana, cooperativa de crédito que você é dono, na qual você é dono da cooperativa. Você recebe os lucros ao fim de cada exercício, são as chamadas sobras, tá certo? Nos bancos convencionais o dinheiro vai lá para o dono do banco, né? Vai para fora do Brasil e tal. No Sicoob não, cooperativismo de crédito. Dê uma pesquisada, conheça um pouco mais do Sicoob, você vai ver que ótimo negócio, cartão de crédito, cheque especial, financiamento, poupança, tudo que tem no banco você tem no Sicoob. A diferença é que você é muito mais bem tratado, aplicativo de primeiro mundo, e você consegue recuperar um investimento no fim do ano de tanto movimentar sua conta no banco. Na cooperativa você recebe as chamadas sobras no fim do exercício. Quem tem conta em cooperativa de crédito sabe o que eu estou falando. Não tem nem comparação com os bancos da vida, esses que tratam você tão mal por aí, tá bom? Eu precisava desse recado também, que era importante, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui e nesta quinta-feira, claro, vamos fazer duplo pós-jogo. Vai ter o pós-jogo de Santos e Cruzeiro e vai ter o pós-jogo de Santos e Realidade Jovem, tá bom? Porque o futebol feminino tem cada vez mais espaço aqui no Canal 10, mesmo tendo alguns que ainda não tenham entendido a importância do fomento ao futebol feminino, tá certo? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.